Good morning, everyone, and it is Thursday. A palace of gold, 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 a palace of gold, gold, a palace of moça, melhor fotografar mesmo, que uma hora essa não vai cair na cabeça de alguém, viu? Pois é, tá quase, né? Vai cair mesmo. No se puede cambiar el mundo, pero se puede comenzar a cambiarlo. Es decir, somos guerreros que están comenzando a tratar de cambiar un sistema. Yo, por ejemplo, mi mayor enemigo es la televisión. Yo nunca estaría en un programa como este. Sin embargo, estoy, porque tengo que colaborar a que mejore. Tengo que colaborar a que alguien diga una vez en la televisión una cosa profunda, porque lo único que hacen es considerar que el público es un cretino y que hay que, como dice usted, no quiero emplear la palabra, le empleo, que hay que contarle puras pendejadas y no ponerlo frente a una realidad que se está desmoronando, porque si seguimos así, haciendo estos programas, vamos a destruir el planeta, porque el planeta se está destruyendo. Entonces, lo único que podemos hacer es sembrar conciencia. Las revoluciones se acabaron, hay la reevolución, es decir, hay que cambiar la mente, hay que hacer una mutación mental de todos nosotros y pasar en revista todo, la política, la religión, la economía, el amor patriótico. ¿Quién ahora quiere hacer una guerra patriótica? ¿Qué joven quiere dar su vida por la patria cuando sabe que las guerras son económicas? Y que es una pura guerra de petróleo, quién domina el petróleo, que esto, lo demás acá. Entonces, nosotros tenemos que sembrar conciencia donde se sea. Y yo le agradezco profundamente que yo eche una semillita aqui, neste inferno. Se eu tivesse que fazer uma lista com, por exemplo, as 10 frases mais importantes da humanidade, com certeza absoluta, essa frase que apareceu no começo do vídeo de Alejandro Jodorowsky estaria entre elas. Essa frase é muito enigmática, porque ela nos mostra que por trás da reflexão de Jodorowsky existe a resposta de por que guerreamos tanto, por que discutimos tanto, por que tentamos defender os extremos e as nossas verdades, por que tendemos a achar que o que nós pensamos é sempre o correto e o que o outro pensa, se é diferente do meu, é o incorreto. Então eu acho que essa é uma daquelas frases que te faz realmente pensar muito. É ela que traz muitas respostas interessantes da nossa humanidade, da nossa existência. É uma frase, inclusive, que representa 100% Alejandro Jodorowsky. E eu quero, neste vídeo, falar um pouquinho mais sobre este ser místico e intrigante e nada convencional, talvez um dos maiores gênios e um dos maiores pensadores da atualidade. ¿Cómo se reconoce que el amor es el amor y no una proyección del ego? ¿Cómo se reconoce que es el amor? Entonces es la certeza absoluta. Ajá. Ahí ya no hay duda. Cuando alguien me pregunta, ¿es el hombre de mi vida? Yo le digo,
Si al tarot le preguntas si es el hombre de tu vida, no vale la pena ya. No es. ¿No es cierto? No es. El verdadero amor es nada que quitar, nada que agregar. Nada que quitar, nada que agregar. Para falar de Alejandro Jodorowsky, eu vou dividir em duas partes. A primeira parte, explicar um pouquinho quem é Alejandro Jodorowsky, o que ele fez na vida, e expor um pouco aqui para as pessoas que nunca nem ouviram falar sobre este pensador, sobre este artista, sobre esse ser humano singular que ainda está vivo, com 85, 86 anos, se não me engano. Que nasceu numa cidade chamada Tocopilla em 1929, tá? No Chile. Pai e mãe judeus ucranianos que saíram da Europa fugidos, né? E foram parar no Chile. E eles ficaram por lá 10 anos. Depois disso, decidiram ir para Santiago, onde Alejandro Jodorowsky inicia seus estudos na universidade e daí pra frente ele começa uma vida singular. Em 1953, ele lança seu primeiro filme como diretor, chamado La Cravata. Em 1970, ele lança El Topo. Em 1973, ele lança The Holy Mountain, né, a Montanha Sagrada. E em 89, ele lança Santa Sangre. Esses são os principais filmes dele, mas ele tem outros vários aí na carreira. Quero só salientar aqui que os filmes dele não são filmes para qualquer um. Por quê? Jodorowsky é um daqueles artistas que adora chocar. E nos seus filmes existem muitas cenas de sexo, violência e escatologia. Você passa a entender muito melhor o filme dele se você entender um pouquinho de filosofia, teologia, misticismo, ocultismo e alquimia, por exemplo. Os filmes dele, ele faz muito uso de simbologias, por isso que para quem não está acostumado vai ficar uma alegoria descomunal, e não são filmes fáceis de assistir. Tem muita simbologia por trás, muito conteúdo sobre informações que não são muito acessíveis para as pessoas. Isso pode causar estranheza para muitos. Tem muitos livros publicados. Alejandro Jodorowsky também criou muitas histórias em quadrinho. As mais famosas dele, por exemplo, uma chama Incal, tá? Que teve agora um relançamento lá nos Estados Unidos. E uma outra que é muito famosa, que eu vou voltar a falar um pouco aqui, La Casta de los Metabarones. Puta nomezinho, né? Como vocês podem perceber aqui, o Jodorowsky, ele é poeta, ele é escritor, ele é desenhista, ele é roteirista, ele é diretor de cinema, dramaturgo e ele também é terapeuta. Além disso, tem um fato muito bacana sobre o Jodorowsky. Lá para a década de 70, especificamente em 75, mais ou menos, Jodorowsky começa a trabalhar num filme que poderia ter sido o filme mais ambicioso da carreira dele. Com certeza absoluta, seria um dos filmes mais ambiciosos da história do cinema. Jodorowsky queria gravar Dune, um clássico da ficção científica, e ele queria passar para as telas de cinema. Ele trabalhou durante 5 anos em cima desse projeto, e ele só não foi para frente por conta de verba. A produção do filme decidiu cancelar o filme, porque depois de 5 anos de trabalho, quando eles foram ver a quantidade de material criada pro filme, eles ficaram com medo e assustados, tá? Tamanhos detalhes e quantidade de coisas que teriam que ser filmadas e criadas. Para 1975, era algo assombroso e os produtores não tiveram culhões para seguir com o projeto, que poderia ter revolucionado o cinema. Para vocês terem uma pequena ideia, já estavam fechados alguns atores para participar do filme. Entre eles, Salvador Dalí, George Orson e, inclusive, Mick Jagger. Então, esse filme poderia ter sido um dos filmes mais épicos do cinema. Imagina a gente ter na mesma tela Salvador Dalí, Mick Jagger, com músicas do Pink Floyd, uma ficção científica ainda por cima. Eles fizeram mais de 3.000 desenhos, entre esboços de naves, alienígena, e o material foi tão denso, que ele foi utilizado, inclusive, para os quadrinhos como Incal e La Casta de los nomezinho chato, hein? E La Casta de los Metabarones. E esse material, quando as pessoas leram Incal e começaram a ler os outros quadrinhos deles, perceberam o quão grandioso poderia ser o Dune se ele tivesse ido pra frente, né? Bom, e esses desenhos, eu não preciso dizer, né, que esses desenhos também influenciaram filmes como Star Wars e Alien, por exemplo. E como disse um amigo meu, em pleno 2016, o mundo ainda não está preparado para o Dune de Jodorowsky. Mira, digamos la verdad, somos todos esclavos del sistema económico, esto de las naciones, somos esclavos. Sin pasaporte no vives.
Yo digo que no vivo en París, vivo en mis zapatos. La realidad es que el planeta no tiene fronteras, son inventos humanos. Las nacionalidades, las guerras, todo eso son inventos humanos. Yo he tenido gatos toda mi vida, son de diferentes razas, son todos gatos. Los seres humanos son todos seres humanos. Entonces lo normal, real, un día va a suceder, el planeta Tierra será el país, eso es todo. Para vocês terem uma pequena noção da influência que Alejandro Jodorowsky tem, principalmente na Europa, ele tinha um fã ilustre, nada mais, nada menos que John Lennon. Em 1970, quando ele lançou o filme El Topo, tá? John Lennon ficou tão fascinado com o trabalho que levou esse filme para a Europa e o divulgou em massa lá, fazendo com que Alejandro Jodorowsky se tornasse realmente um cara extremamente influente na Europa. Meu, eu fico imaginando, cara, você ter um fã como o John Lennon, cara. O Jodorowsky chegou a conhecer, inclusive, o Castaneda, tá? Na época que ele morou lá no México, como se não bastasse ele ser poeta, diretor, scripter, desenhista, roteirista, dramaturgo, pensador, filósofo. Ele tem também a faceta de terapeuta. Jodorowsky criou um sistema que ele autodenomina de psicomagia. A psicomagia é uma mistura de 3 elementos fundamentais: psicologia, dramaturgia e xamanismo. Segundo Jodorowsky, é de que a nossa inconsciência, tá, capta muito melhor simbolismos do que palavras. E ao contrário da nossa consciência, que tem uma dificuldade muito grande em identificar, interpretar símbolos, nosso inconsciente é perito nisso. Então, para o Jodorowsky, na terapia que ele faz, ele desenvolve muitas essas questões simbólicas de alquimia, de misticismo, ocultismo, para ajudar as pessoas a curarem seus traumas. Então você começa a perceber que ele também é uma pessoa extremamente mística, né? E ele divaga muito sobre essa questão do ocultismo e do misticismo. Inclusive, ele se autodenomina místico ateu. Mas Jodorowsky tem um jeito singular de enxergar a vida e as questões da vida. Jodorowsky tem esse trabalho nobre de querer fazer com que as pessoas elevem suas consciências para algo muito melhor, que mudem um pouco o jeito de pensar. E ele, inclusive, extrapola bastante essa questão de pensar fora da caixa, né? Bom, e é isso. Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui. Era só dar uma passada para o pessoal poder entender um pouco quem é Alexandre Jodorowsky. Se tiver interesse, vá atrás, busque, leia os livros dele, assista alguns dos filmes e algumas entrevistas e entenda por que esse senhor de 85, 86 anos... Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aí. Por que esse senhor de 86 anos é tão influente na Europa, nos Estados Unidos, e eu lamento demais que o Dune do Alejandro Jodorowsky não tenha saído do papel. Realmente o mundo perde muito com isso. Yo creo que la mentira mayor es el ego. Es decir, que cuando estamos ya en el vientre de nuestra madre, la neurosis de los padres nos va formando una personalidad que no es la nuestra. Nosotros somos como un pequeño Buda, un Dios. La naturaleza nos crea perfectos, somos el hombre y la mujer del futuro, con todas las posibilidades del cerebro. Y la neurosis parental, que viene de la neurosis familiar y la neurosis social, nos va creando una personalidad, como un disfraz. Y luego la familia nos crea este disfraz, y luego la sociedad nos crea este disfraz. Nos dan un idioma que nos crea un disfraz, porque en realidad nosotros somos seres que deberíamos hablar todos los idiomas. Hablamos uno y entonces también nos crea un disfraz. Y después, bueno, total que se forma este ego social que no es uno. Entonces uno vive dentro de alguien que no es uno. Entonces en realidad el ego es la mayor mentira. El gran trabajo en la vida que yo describo ahí en la danza de la realidad es cómo llegar a ser uno mismo, ¿no? Cómo llegar a ser uno mismo, cómo perforar estas capas que nos han impuesto y llegar al centro del inconsciente, al luminoso centro del inconsciente.